a palavra surge ali em 2011, dentro do Tumblr, pelas usuárias do Tumblr faziam parte de comunidades de fãs. O que quer dizer queerbait? Queer, para falar das pessoas queer, apesar daqui a gente falar especificamente de relacionamentos homorromânticos, a gente utilizou a palavra queer dentro desse termo, né? E bait vem aí de isca, né? De iscar. Seria uma forma de chamar a atenção do público LGBTQIAPN+, fazendo o quê? Colocando subtextos homorromânticos ou homoeróticos dentro de narrativas de produtos midiáticos, né? Mas a gente já sabendo, né, que isso se dá totalmente em narrativas serializadas, né? Então seria basicamente isso. Claro que a gente tem outras instâncias aí de baits, de iscas, de contextos vagos na realidade, né, em relação à comunidade LGBTQIAPN+, mas nesse sentido, o queerbaiting quer dizer isso. O William H. Reis criou uma forma de censurar. A palavra é essa, né? Censurar o cinema, porque o cinema ele surge ali como não surge como arte. As pessoas não veem o cinema como arte, né? Quando ele surge, ele surge como uma traquitana, como um show de variedades. Então tudo poderia acontecer, né? Não tinha esse olhar assim. Então, no início do cinema, a gente tem figuras queer sendo representadas no cinema, a gente tem divórcio, é uma coisa muito plural e muito mais livre. Ali, para o início da década de 30, esse William H. Reis, ele começa a tentar barrar o que ele chama assim, dessa perversão dentro do cinema, né? Então, ele cria uma série de regras que precisavam ser seguidas, senão o filme era cortado. Existiam alguns acordos, né? Tira essa cena, coloca isso de uma forma mais subtextual. E ele vai ali até o final dos anos 50. Só que a questão toda é que essas regras que estavam nesse código Reis não tem a ver só com questão da não heterossexualidade. Tem várias outras questões. Poder feminino, divórcio, tudo que está ali naquela lista de regras que era visto como uma suposta perversão. Depois que o Código Reis cai, alguns diretores começam a ousar mais, tanto que se você pegar o cinema ali, meados de 60, 70, é uma reviravolta, assim, né? Cenas de nudez e tal. Só que o que muitos autores vão falar, e que eu também acredito, é que essa visão de censura que estava ali no meado do século XX, ela perpetuou uma forma de pensar dentro da indústria, né? Então, mesmo com essa abolição dessa censura, a mentalidade dos estúdios, né, continuou por muito tempo nessa linha aí do Código Reis. E aí, o que a gente tem, por exemplo, é nos anos 90, a Xena e a Princesa Guerreira, os criadores da série queriam colocar a Xena e Gabrielle para ser um casal efetivamente, né, um par romântico, mas que existiam muitos impedimentos dos estúdios. E que isso vinha dessa mentalidade dos estúdios de utilizar o Código Reis como pauta, né, como base para o que podia ou não ser exibido na televisão. Existem aí, dentro dos estudos sobre queerbaiting, alguns elementos que marcam possibilidade de uma produção estar ali utilizando essa ferramenta que é o queerbaiting, né? A principal marca é a serialidade, porque se eu preciso enganar um público com essa isca, eu preciso de continuidade, preciso de gancho, né? Então, a serialidade, ela provoca isso. Quando eu falo serialização, não precisa ser série de televisão, né? Um exemplo muito bom é olhar para o filme Pitch Perfect. Já existia muito, né, a comunidade de fãs desse filme que torcia ali para o casal, Beck e Chloe, se não me falha a memória, o chip. No trailer do terceiro filme, a equipe dá a entender, pela montagem ali do trailer, e as atrizes disseram que gravaram um beijo, aí tem essa disputa de sentido se teve ou não essa gravação desse beijo, se esse beijo ia acontecer ou não. Mas o fato é, existe esse gancho, né? Essa promessa que virá um relacionamento homoafetivo. Esse casal nunca aconteceu, uma escolha perfeita, mas existiu essa suspensão. Quais são as marcas que essas produções usam, né? São essas interações subtextuais. Então, por exemplo, se eu me bater com um carinha num filme, se me bater, derrubar as coisas, isso acontece em Mulher Maravilha 1984, mas elas não se tornam um casal. Então, existem essas marcas narrativas, né? Marcas
textuais faladas como marcas visuais que vão aparecer. E é esse jogo, né, dessa relação que está ali. Tem um termo lá cunhado pelo IAUS, que é o horizonte de expectativa. Dentro da nossa expectatorialidade, a gente criou essas marcas, né? Essas leituras sobre algo que está acontecendo quando a gente está consumindo um produto midiático. Então, esses produtores das obras originais, eles se valem disso. E mais outra coisa, é um jogo também, né? É um jogo de crença. Então, parte da equipe diz que aquilo é realmente uma leitura correta, né? A leitura homorromântica. E outra parte diz que não, que nunca vai acontecer. Então, tem esse jogo aí, credibilidade, jogo de crença e descrença, que o Joseph Brennan vai chamar aí de um gaslight queer, né? Então, você viu isso? Você viu isso mesmo? Será que isso existe mesmo? Aí depois aparece uma atriz que diz, pode muito acontecer, enfim. Existem dois caminhos aqui. O primeiro é olhar diretamente para o queerbait e perceber que existe uma sensação de visibilidade e de uma dificuldade em criar uma comunicabilidade com as pessoas próximas. Então, vamos supor, vamos me usar como exemplo. Eu sou lésbica e eu quero que exista representatividade e representação dentro dos produtos midiáticos para que eu possa conversar, sei lá, com minha mãe, se eu tivesse uma avó, né? Vamos supor. Então, tem essa questão. Se eu não existo dentro dos produtos midiáticos, como é que eu crio essa interlocução com as pessoas que estão próximas de mim? Mas aí também existe uma questão que é ainda pior, que é a questão da representação ruim. Uma coisa que eu percebi, que eu descobri fazendo essa pesquisa, é que muitas fãs ainda preferem, foi uma pesquisa qualitativa, não é uma coisa totalitária, mas que elas preferem não existir do que existir de uma forma ruim. Mas a questão da representação ruim foi uma coisa que surgiu de uma forma alarmante, assim. Agora, em relação ainda sobre queerbaiting, também foi possível perceber essa coisa do gaslight queer é uma coisa muito séria, porque como é que você valida seus próprios sentimentos? Como é que você valida aquela sensação que você tem, que a pessoa tem no seu cotidiano, quando ela quer argumentar alguma coisa, ou quando ela realmente tem um sentimento. Vou dar um exemplo da minha vida, assim. Em 2003, eu tinha 12 anos e assisti Mulheres Apaixonadas e tinha o casal sáfico da novela e eu falei, caraca, eu entendi agora. Eu não pensei, eu sou lésbica. Eu pensei, eu entendi agora quem eu sou. Assim, eu pensava, nossa, aquilo ali faz sentido, eu também penso isso, eu também sinto isso. Então é aquela questão básica de se ver representado.